Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e esse é o 117º vídeo da série Desafio 365. Nós estamos na semana da comunicação. Se você ainda não viu os vídeos dessa semana ou se não viu ainda nenhum vídeo, não tem problema, é só você olhar aqui na página, ver todos os papos que a gente já teve. A gente já falou sobre insights, roteiros, autoestima, autoconhecimento, falamos sobre conteúdo e agora sobre comunicação. E aproveita e dá uma curtida aqui na página para você estar sempre acompanhando os vídeos, e aproveita para dar uma olhada no canal Coaching Vídeo, onde eu estou colocando também todos os vídeos, e vai ficar mais fácil para você achar pelo título o assunto que você quer saber um pouco mais. Então, nessa semana, como eu disse, é a semana da comunicação. E se você está me acompanhando, viu que a gente está falando muito da comunicação não verbal e de como ela caminha lado a lado e entrelaçada mesmo com a nossa comunicação verbal. Hoje eu quero falar sobre o poder das palavras. As palavras têm um poder incrível e elas têm peso. Elas têm impacto, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Eu imagino que as palavras são como sementinhas que a gente joga nos jardins das pessoas com quem a gente se comunica. E eu fico pensando, que tipo de sementinha você gostaria que jogassem no seu jardim? Ervas daninhas? Flores que depois ficam meio feias, tortinhas, assim, sementinhas podres que não nascem? Ou você gostaria que jogassem flores bonitas, sementes de árvores frondosas? Exatamente, porque eu vou lhe dizer, as palavras são sim como sementes. Elas caem em solo fértil e ficam lá. E dependendo do que você jogou de semente, vai nascer uma linda árvore frondosa, cheia de frutas lindas ou de flores cheirosas, ou vai sair assim coisas horrorosas, ou nem vai nascer nada, vai ficar aquilo ali feio, enfeiando o jardim das pessoas. E isso tem um impacto, porque uma palavra dita de uma maneira errada pode machucar muito mais até do que um tapa na cara. O tapa passa, a dor do tapa passa, mas a intenção e a palavra dita não voltam atrás e machucam, e aquilo fica assim como uma cicatriz na alma. Portanto, eu hoje vou te pedir para que você reflita sobre como você usa as suas palavras, como você escolhe as palavras que você vai utilizar num debate, numa discussão com a sua família, com a sua companheira, com o seu companheiro, com seus filhos. Você sai falando de qualquer jeito ou você para e pensa e reflete sobre o que você vai dizer? Nós já falamos aqui no início da semana da importância de perceber o momento do outro, porque o que a gente fala, a gente está falando porque acredita que aquilo seja importante. Então, a gente quer atenção e nem sempre o outro pode nos dar a atenção que a gente deseja. Por isso, chegar falando a qualquer momento pode ser muito prejudicial, porque o outro pode não te dar atenção, ou pode ainda ficar muito chateado com você porque ele está tendo que prestar atenção em uma outra coisa e acaba falando, peraí, depois você fala. E aí você vai ficar muito triste, muito frustrada, porque você queria falar e não conseguiu. E a mesma coisa é quando a gente se comunica de supetão, assim, sai falando um monte de coisa sem parar para pensar. E depois se arrepende porque viu que machucou o outro ou que foi mal interpretada, e ali vai surgindo, sabe, bola de neve? Uma coisa vai aumentando, e aí discussões acontecem por uma palavra mal utilizada, uma frase fora de contexto, enfim. Essas coisas acontecem com uma frequência muito grande. Já parou para pensar nisso? Você já vivenciou isso na sua vida? De ter dito uma coisa e ter se arrependido? E o outro lado, você já ouviu coisas que você não queria ter ouvido? Lembre-se que muitas vezes nós dizemos ou ouvimos coisas que têm até um fundo de razão, que tiveram até uma boa intenção na hora de dizer, mas que o resultado foi terrível, machucou.
Então, o que deve ser feito? A gente deve refletir. Mesmo nos momentos de raiva, a gente respira fundo e pensa, será que o que eu vou dizer vai prolongar essa situação? Porque tudo que a gente quer no momento de debate, de conflito, é terminar com o conflito, é resolver o conflito. E dependendo do que a gente diga, a gente vai prolongar o conflito, vai piorar a situação, agravar a situação ou vai resolver a situação. Então, para que você tenha razão, para que você possa ter uma comunicação eficaz, primeiro, pense no momento do outro. Ele vai te dar atenção? Se vocês estão numa discussão e a outra pessoa está com muita raiva, está lá bufando, será que é o momento de continuar essa discussão nesse momento? Será que vai valer a pena o desgaste emocional? Então, se você acha que aquele momento é propício, que não está assim no auge do descontrole de nenhum dos dois, ou da família, ou do grupo, então como você pode se posicionar sem ferir? Como pode ser a sua entonação? Assertivo? Com certeza. Mas amoroso? Delicado? Educado? Como é a forma que você pode se comunicar no momento de crise? Lembrando que as palavras têm peso. Veja que eu estou falando de questões delicadas, complexas e voltadas para problemas. Por quê? Porque para falar coisas bonitas a gente consegue, a gente fala, eu te amo, a gente diz, eu te adoro, como você está bonita hoje, que bom que você é minha amiga, que bom que você é minha filha, meu filho. E aí essas palavras doces e boas a gente consegue falar e o resultado é claro que é ótimo, a gente ganha abraço, beijinho, coisa e tal. Mas na hora do conflito, a escolha das palavras nem sempre é bem pensada, não é verdade? E a gente sabe porque a gente vivencia os dois lados. O lado de quem fala alguma coisa e é mal interpretado, ou fala alguma coisa e acaba ferindo mesmo, ou o lado da pessoa que escuta uma frase que dilacera o coração. Então, já que a gente já passou por isso, já que a gente já sofreu por ambas as situações, tá na hora da gente refletir sobre a nossa comunicação, você não acha? Você tem feito isso? Me conta, como é que você percebe as palavras que você usa, a forma como você fala as palavras que você escolheu, de uma forma doce, calma, enérgica muitas vezes, porque precisa, é uma situação de que você vai ter que impor um limite, mas até assim, quando é com amor, a gente não fere, porque a gente vai saber escolher o momento, a gente vai saber argumentar e vai saber impor os limites, colocar um fim a um conflito, mas de uma maneira que vise a harmonia final, não é verdade? Me conta, como você se comunica em momentos de crise? Você consegue escolher palavras que não machuquem, mas que façam com que você expresse os seus sentimentos e as suas ideias? Como é que é isso para você? Me conta, vamos fazer esse debate, vamos fazer crescer essa troca que está sendo tão bacana, que eu estou adorando, e já vou dizendo logo para vocês uma coisa. Esse fim de semana, até domingo, de repente amanhã, sábado, mas até domingo, eu vou dizer qual é a surpresa em agradecimento às mais de 10 mil curtidas da página que eu vou trazer para vocês. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Vou dar só uma dica. Eu vou propiciar um momento em que a gente possa conversar assim, ó, ao vivo, assim, ligadinho, online, e vai ser muito bacana poder trocar com vocês em tempo real. Viu? Já dei uma dica bem grande. Então aguarde para saber mais sobre isso. E eu espero você aqui amanhã para a gente falar mais sobre comunicação. Um beijo e até lá!